Boa noite, pessoal. Hoje, 19h37, 38 agora. Estamos dando início a um projeto que é um sonho que a gente construiu ao longo de 2 meses. Vitrine Social, nosso podcast, cujo objetivo é expor um pouco das mazelas sociais que existem em nossa cidade, em nosso estado, e lutar para conseguir mudanças. Primeiramente, gostaria de saudar Gabriel da comunidade, meu grande parceiro aqui, que vai dividir as bancadas comigo. É motivo de muito orgulho. Gabriel nasceu na mesma comunidade, podemos dizer assim, o Cabula, que eu nasci. Hoje ele ainda mora lá e eu morei até meus 15 anos. Então é muito orgulho estar dividindo essa mesa com você. Espero que possamos trilhar bons caminhos aqui. Hoje a gente abre o programa com um tema muito especial. É um tema que a sociedade precisa estar informada e bem informada, para que possamos levar conhecimento de qualidade para todos e lutar por mudanças relevantes, que ainda carece de mudanças importantes aí, sobretudo aqui em Salvador e em todo o estado da Bahia também. Por isso trouxemos convidados de alta relevância para participar conosco. E eu apresento aqui nosso Dr. Vinícius Pedreira, psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É motivo de muita honra tê-lo aqui, meu caro. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite e me sinto honrado em poder conversar sobre esse assunto hoje. Não menos importante, nossa grande Fabiane Borges, advogada, professora, co-fundadora do coletivo Alte Mais, mãe do Nando, grande guerreiro, que ontem lançou esse belíssimo livro e, por sinal, tentei comprar, não consegui. Tá esgotado. Esgotado devido à qualidade do material. E eu faço questão de mostrar. Vocês vão conhecer um pouco da história dele, história de superação. A Fabiane, ela vai nos acompanhar hoje através de casa, mas seja muito bem-vinda, Fabiane. Muito grato por dividir um pouco da sua experiência, das suas lutas conosco aqui. Obrigada a você, Thiago, pelo convite. É sempre um prazer estar com o Vinícius e um prazer agora enorme conhecer o Gabriel. É sempre bom a gente, né, ter amigos pela cidade, ainda mais amigos dispostos a discutir um tema que me é muito caro. Então, o prazer é todo meu de estar aqui hoje. Gabriel, cara, fala um pouco de você. Boa noite a todos, boa noite, doutora, boa noite, doutor. É um prazer imenso estar aqui participando, né? Meu primeiro podcast, um sonho também desde pequeno. Agradeço a você, Thiago, e toda a sua equipe pelo convite, né? Por me proporcionar mais uma jornada na minha carreira, né? Na área da comunicação. É uma coisa que para mim é novo, mesmo tendo a experiência que eu tenho, para mim é novo. É uma oportunidade que muitos querem ter e vão ter, né? Não só eu, como outros também, seja aqui, seja em outros podcasts. E vamos pra luta. Vamos aí, o nosso dever é comunicar, dialogar e deixar o pessoal que tá em casa nos assistindo informados. Só cometeu um erro. Você não é tão bem assim, digamos, você é o profissional da área, cara. Você é muito experiente. Quem puder aí, qual é o Instagram mesmo? Gabriel na comunidade, não é isso? Isso, Gabriel na comunidade, lá tem diversas matérias minhas. Você já foi no SBT, já conheceu o Casimiro Neto. Então, assim, você é experiente e capaz, e é um jovem talentoso. Ele vai mesmo pra dentro da comunidade, expõe a realidade do pessoal, das dificuldades, e isso que me chamou a atenção. Então, eu tô muito feliz de você estar aqui, viu? Saiba disso. Obrigado. De verdade. Então, assim, iniciando o assunto, nosso tema de hoje é autismo. Na verdade, esse termo caiu por terra, e é bom deixar isso bem claro. Estamos falando de TEA, transtorno do espectro autista. Mais informação e menos preconceito.
quero começar falando e diferenciando uma coisa que eu recebi através da caixinha de perguntas, Dr. Vinícius. Se tem cura. E minha resposta para todos, ou para a maioria deles, foi que não há cura porque não há doença. Então eu gostaria de esclarecer, antes de mais nada, até porque quando adentrar no tema, eu que sou médico, mas eu quero aproveitar da sua experiência enquanto psiquiatra e psiquiatria da infância e da adolescência. Sim. Mas diferenciar para todos o que é doença e o que é um transtorno, né? A gente sabe que doença é a ausência de saúde, que é definida como um estado anormal do nosso organismo, né? Enquanto transtorno é um estado de alteração de saúde, né? De alteração mental. Então é bem diferente, bem como síndrome. É um conjunto de alterações, né, de sinais e sintomas. Então são 3 conceitos que precisam estar bem distintos na área da medicina. E eu gostaria de começar com isso para as pessoas começarem a diferenciar, acho isso importante. E aproveitando, gostaria de iniciar a pergunta direcionada ao senhor. Como podemos definir e caracterizar o transtorno do espectro autista? Muito bem. Obrigado, Tiago. Uma pergunta extremamente relevante, porque realmente nós temos aí essas 3 condições que causam confundimento. É muito comum as pessoas não entenderem a diferença de doença, de transtorno e de síndrome, né? E muitas vezes há uma inter-relação, né? Uma correlação e que acaba por haver um confundimento, né? Segundo a OMS, né, o que a gente considera hoje de saúde é o bem-estar físico, social e emocional, e não somente a ausência de doença, né? E o que vem a ser caracterizado como doença? Geralmente, algum quadro muito bem delimitado e específico com etiologia definida, né? Ou seja, que se presume uma cura ou a noção de incapacitante quanto a uma disfunção, né? Ou seja, se há algo tratável de curável ou incurável, né? Já quando você fala sobre transtorno, é algo que causa algum tipo de obstáculo, é algo que não é relacionado à doença, mas que alguns tipos de doenças podem levar a transtorno, ou alguns transtornos também podem adoecer a pessoa, mas não necessariamente no quadro de doenças e requer um tipo de auxílio, de tratamento, seja lá o que for, por causa da disfunção. E entre eles, o próprio transtorno do espectro autista. E por que a gente considera transtorno e espectro? Primeiro, porque eu costumo falar, e Fábio sabe, que a gente não conhece um autista igual ao outro. Não é isso, Fábio? A gente não vai ver, né? A gente não vai ver um autista igual ao outro. Vou falar na definição por quê e como é importante isso. Então isso é a questão do espectro. E transtorno porque causa algum tipo de obstáculo e é uma deficiência, ou seja, a pessoa vai ter algum tipo de situação que vai requerer ali algum tipo de auxílio, de apoio, certo? E a síndrome, que é como você já falou, que são determinados sinais e sintomas que determina um tipo de quadro, o que a gente considera sindrômico, né? Ou seja, não necessariamente é uma etiologia, não necessariamente tem uma condição tão específica como a doença, mas sindrômico porque é característico, se parece, você conflui para inúmeros achados que leva, né, à síndrome. E o que vem a ser o transtorno do espectro autista? Basicamente, pelo DSM-5, nós temos aí 2 critérios. Esses critérios, eles são bem estabelecidos, mas uma miríade de situações. O critério A é inabilidade social, ou seja, algo relacionado à comunicação e linguagem da pessoa. Então nós temos aí algum tipo de atraso, algum tipo de metodismo da linguagem, tanto verbal quanto não verbal, em que há algum tipo de situação de reciprocidade prejudicada, né? Ou seja, a comunicação em algum momento ela vai ter uma falha ou uma situação de não contemplação daquilo que você espera do indivíduo. Critério A. E o critério B, que é 2. Por que são 2? Porque nós temos aí alterações do que a gente chama de função psíquica. Sensopercepção, que vai ser relacionado a questões sensoriais de hiper ou hipossensorialidade, né? Questões audiovisuais que envolvem toda uma gama de dificuldade do indivíduo lidar, né, com hiperestímulos ou estímulos muito poucos. E a
psicomotricidade. O que é que fala a respeito da psicomotricidade? Toda a parte motora que a gente tem, que pode envolver ecolalias, né? Ou seja, a criança ou adulto emitir sons vocais, pode ser repetições, né? Ou seja, algum tipo de movimento ou algum tipo do que a gente chama de estereotipia, de maneirismos, que são espécies de movimentos que a pessoa faz com muita repetição, que podem ser ordenados ou não, né? Dentre outras situações de interesses restritos, né? Ou seja, muitas vezes há temas que a pessoa escolhe, ela tem uma certa especificidade de investigar e manter com aquele tipo de tema. E você precisa de algum desses dois para pelo menos fechar. E aí a gente tem o que se chama de transtorno do espectro autista, né? Bem definido, porque desde o século XIX, né? Quando começou lá com Eugen Bleuler, né? Um alemão, ele observou que algumas pessoas tinham características, né? Psicóticas que ele o que ele considerava, e os próprios teóricos da época, de esquizofrenia, né? A cisão da mente. E outros, eles achavam autistas. E o que seria sobre autista? Eram pessoas que às vezes tinham uma introspecção muito grande e se voltavam para si, né? Então ele determinou esse cunho. Com o passar do tempo, foi se percebendo que havia uma diferença. E esse é um dos motivos que eu acho que eu já posso adiantar, que talvez até perguntem se há um aumento de prevalência, né, Fábio? Às vezes a gente vê muito isso, tudo isso é autismo hoje, tudo é autismo. Que moda é essa, né? Não é questão de moda, é questão de que a gente está tendo mais estudos, a gente está tendo mais capacitação, a gente está tendo mais pessoas qualificadas e acessibilidade. Ainda falta, né? Há uma falta muito grande. Mas a gente percebe hoje que com esses estudos surgiu a psiquiatria da infância e adolescência, né? Ou seja, minha área de atuação, ela vem de 40, 50 anos para cá, né? Em que você foi observando que tudo antes entrava na conta do retardo, né? Tudo era considerado retardo. E a partir daí foi se percebendo, peraí, essa criança, ela tem um atraso, mas não dá para considerar um retardo, talvez seja algo transtorno específico do aprendizado. E aí tudo bem, então já se separou. Daqui a pouco falou, eu acho que essa também não tem retardo, que hoje o retardo já está como deficiência intelectual ou deficiência cognitiva, DCDI. Que imagina a evolução, a gente já veio de tríade oligofrênica, que era debilidade, imbecilidade e idiotia. Né? Então são termos pejorativos que não tem como ser utilizado hoje em dia, né? Imbecilidade nem idiotia, mas houve uma evolução e o retardo já está também pejorativo e a gente está em DI e DC, déficit de inteligência ou déficit cognitivo. Então no saco de diagnósticos, né? Nesse bolo que se incluía aí tudo retardo, foi se percebendo transtorno intermitente explosivo de raiva, transtorno de conduta, transtorno desafiante opositor, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Que às vezes está concomitante, né? Exatamente, que pode vir 36% deles, às vezes, comórbido, né? Então, assim, a comorbidade é muito comum. Muito comum. E aí a gente foi se percebendo, né? E acabou chegando à especialidade hoje, que é uma miríade de coisas, né? E a importância da psiquiatria da infância, porque é necessário o diagnóstico precoce, né? E um diagnóstico preciso, né? Para que haja uma melhora evolutiva e uma condição adequada da pessoa ter um bom desfecho e desenvolvimento. Perfeito. Muito obrigado pela sua explanação aí, meu caro. Só para corroborar, além de todo esse critério estabelecido, uma coisa que nunca me esqueço da época da faculdade, todos esses transtornos, transtorno de borderline, etc. Eu lembro que para fechar, tem toda aquela parte de história clínica, exame físico, exame neurológico, etc, etc. Critério de DSM-5, mas no final, para ser transtorno, eu sempre lembro disso, e o senhor confirma se é verdade ou não. Mas para ser transtorno tem que causar um sofrimento clinicamente significativo, né, no sujeito, no paciente, e não ser bem explicado por outro melhor diagnóstico ou outra melhor patologia. Perfeito.
porque esse critério DSM-5, Exato, isso é uma né? opinião minha, pessoal, eu acho muito subjetivo. Sim, Eu tenho algumas críticas sobre isso. sim. Mas eu vou dar sequência aqui com a pergunta para a minha querida Fabiane. Eu tenho muitas perguntas para ela. Ai, meu Deus. E lá vem a primeira. Preparada? Preparadíssima. Vamos lá. Ela sabe melhor do que qualquer médico. Que aí é uma guerreira. Assim, eu pude saber e conhecer um pouco da sua história, Fabi. É um motivo de muito orgulho tê-la aqui conosco. Obrigada. Com relação à nomenclatura, sabemos que hoje já está consolidado e bem compreendido o nome TEA. Todavia, algumas literaturas insistem com nomenclaturas do passado, tais como autismo infantil, Asperger, síndrome de Rett, autismo atípico, etc. Como você, Fabiane, lida com essa questão, que é para mim um absurdo, já que somente o CID-11 passou a reconhecer o TEA. Ou seja, quando eu estou fazendo um laudo médico em determinada circunstância, no CID-10, nada. Só no CID-11 que isso é reconhecido. Então, como você lida com essa situação? Tiago, acho que a melhor resposta para essa pergunta é perguntar para a comunidade autista adulta, que é uma das situações, uma das questões pelas quais eu e muitas outras mães ativistas e outros autistas ativistas lutam bastante. A gente, ao longo desses 12, 13 anos com o meu filho e desse ativismo, observou um movimento de empoderamento da fala, do lugar de fala da pessoa autista, da pessoa no TEA, muito grande. Então, essa comunidade já virou para a gente e já disse: eu não sou síndrome de Asperger, porque Hans Asperger era um nazista alemão que mandou muitas pessoas com deficiência para as câmaras de gás, para os campos de tortura do nazismo de Hitler. Então, nós não queremos mais ser chamados de ASPI ou de síndrome de Asperger, porque já sabemos que síndrome de Asperger, na verdade, é o TEA. Faz parte ali do conceito do TEA nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, ou o autismo leve, moderado, grave, a severo, como as pessoas comumente chamam. Então, eu acho que o meu papel é de ouvir a pessoa que está no TEA e que é apta a me dizer: olha, não gosto disso. Eu comparo muito, inclusive, com as questões raciais, as questões do racismo. Se uma pessoa negra, uma pessoa preta está me dizendo: eu não quero ser chamada assim, isso me incomoda, isso me cria um incômodo, porque cargas d'água eu vou insistir nessa nomenclatura. Então, a nomenclatura é oficial pelo CID, a nomenclatura já tem no DSM, a comunidade autista, isso vale também, viu, Tiago, para o símbolo. Embora a Lei Berenice Piana traga ali a referência do símbolo do laço de fita colorido com peças de quebra-cabeça, a comunidade autista, os autistas adultos desenharam, né, um símbolo que representa toda a neurodiversidade. Não só eles, autistas, mas também TDAHs, TODs, TEA, superdotação, enfim, todo modo de existir com alguma neurodiversidade. E o símbolo é um infinito colorido. Por quê? Porque eles relatam que o símbolo do quebra-cabeça foi criado por uma entidade americana chamada Autism Speaks, que investiu muito dinheiro, investe até hoje muita grana em pesquisas voltadas sempre para a cura do autismo. E eles não desejam ser curados. Então, eles também nos trazem uma interpretação de que o símbolo do quebra-cabeça é excluir mais ainda eles da sociedade. Eles não têm que se encaixar na sociedade. Eles não são peças soltas na sociedade. Eles são cidadãos, tanto quanto nós, são sujeitos de direitos, são sujeitos de vontades. Aí é que eu te digo, né? Se eu tenho alguém capaz, com lugar de fala, me dizendo que não quer ser chamado dessa forma, acho que independente aí dos formulários médicos, a gente deveria já respeitar. Então, é pessoa com deficiência para todos os fins legais, e o nome correto é pessoa com deficiência, e não pessoa com necessidades especiais.
Porque necessidades especiais eu tenho também. Minha necessidade especial é ir pro spa, né? Como toda mulher que gosta de ficar calma e tranquila. Tenho várias. Você não tem, não? Você não tem uma necessidade especial de ganhar na Mega, uma necessidade especial de um carro novo, né? Enfim, necessidades especiais todos nós temos. Então, o nome completo, a nomenclatura completa é pessoa com deficiência, pessoa no transtorno do espectro autista ou pessoa autista, muitos autistas validam essa fala também, ou o nome, né? Você não vai perguntar a Nando como ele quer ser tratado, você vai perguntar a ele, Nando, né, como é seu nome? Eu acho que tem uma música, até seguindo nessa linha do comparativo com o racismo, não, obviamente, nas questões profundas que envolvem essas duas questões, mas tão somente na questão da linguagem, né, da fala, da manifestação, que diz que na dúvida, né, o Emicida fala isso numa música, que na dúvida chama ela de morena ou preta, chame-a de princesa. Então, na dúvida de pessoa com deficiência, pessoa autista, chame-a pelo nome. Esse é o recado Perfeito. mais importante. Linda frase. Continuando com você, Fábio, tem outra pergunta. Uhum. Deixa eu só ver aqui um pouquinho, eu posso saudar eu posso complementar algumas pessoas que estão na live, nos acompanhando e sempre presente. Uhum. Arilson do Instituto Diamantes, um grande abraço para você, meu caro. Você tem um papel fundamental nesse projeto, acreditou desde antes e tem contribuído significativamente comigo. Você e Luizinho, muito obrigado. Ana Andrade, minha mãe, obrigado pelo abraço e o beijo ali, diminuiu um pouco minha ansiedade. Deixa eu ver aqui. Udi, grande abraço, Udi, obrigado por estar participando. Raquel e todo o pessoal da Central Médica, um grande abraço e um beijo. Vocês são muito especiais. Fued Mídia, um grande abraço para você, meu querido. Interagir com o público um pouquinho, né? Eles estão dedicando aí parte do tempo. Com certeza. Depois Independente de ser integração. eu quero complementar uma coisa. Claro. Que você manda. Tia Cádia, um beijo. Nanda, outro beijo especial pra você, minha querida. Gabi, um beijo. Saudade de você. Minha amiga querida há tanto tempo. Tito Júnior, muito obrigado por estar participando da nossa live, meu caro. João Luiz, grande abraço. Bom, obrigado a todos vocês que estão participando. Espero que vocês estejam gostando. E vem muita coisa boa por aí. Ainda tem 2 ou 3 quadros super interessantes. E tem muito conhecimento ainda a ser divulgado. Com a palavra o senhor aí. Como é importante o que o Fábio falou, né, sobre essa questão de como a pessoa deseja, né, ou como ela se sente confortável para poder falar a respeito de sua deficiência. O Asperger, né, o que era considerado Asperger é um autismo leve. Então, assim, quando se utiliza a palavra leve também, cai em outro dilema, porque a pessoa acha que a pessoa não tem nada, ou que por que está procurando algum tipo de suporte, já que é leve. Então, eles têm a ideia, né, no imaginário de que leve independe de qualquer coisa, né? Assim, não vai precisar de nenhum suporte nem apoio. Quando não é bem assim, né? O que é que ocorre? O que foi definido por Asperger, né? Nós temos aí o autismo com um atraso de linguagem. O Asperger, ele tem linguagem precoce. Imagina a situação. Então, essa linguagem precoce é porque muitas vezes a criança tem uma inteligência acima da média. Então, ela desenvolve uma linguagem metódica e rebuscada de início, aprende a ler muito fácil e rapidamente, ou às vezes até mesmo outras línguas, né? Você vê crianças com 4 anos dizendo, olha, já fala 2, 3 línguas, né? Então, assim, sai um pouco do esperado dentro do espectro, porque você tem linguagem precoce e inteligência acima do normal, ou seja, cai em crianças com alta funcionalidade, mas mesmo assim ela tem deficiência porque ela tem uma cognição social
muito, muito prejudicada, né? A ponto de você ver pessoas que às vezes podem saber todos os tipos de cálculo que você mandar ela fazer, mas ela não consegue amarrar o cadastro, né? Ou muitas vezes ela não consegue sair de casa para ir do outro lado da rua, né? Então a gente tem que entender que mesmo esse grau de independência que o autismo leve dá, ele tem sua deficiência também, e a gente tem que entender sobre isso. Talvez o grau de suporte, e essa foi a grande diferença, que assim, a gravidade a gente lida pelo nível de suporte, que vai de 1 ao 3, sobre a dependência, né? O nível 1, que é pouco suporte, né? O nível 2, que já quer muito, né? Muito apoio, e o nível 3, que é apoio substancial, ou seja, que utiliza até a palavra assim, substancial, porque é uma criança, um adulto que realmente tem episódios de pânico, ele tem crises, ele não consegue, ele desorganiza, né? E aí o que a gente chama de meltdown e shutdown, que são as duas formas que a pessoa tem de lidar com a situação. O shutdown seria aquela criança que fica introspectiva e fica ali sem conseguir fazer absolutamente nada, empacada, né? Ou seja, não consegue lidar com absolutamente nada e se trava, se tranca. Você fala com ela, parece que ela não está ouvindo, parece que ela não está ali. E o meltdown, que é a condição mesmo de desordem, que a pessoa pode chegar a ser autoagressiva, né? Se morder, se beliscar, ficar gritando, jogando coisas, totalmente desorganizado, certo? Perfeito, muito bem colocado. E Vinícius, desculpe, Thiago, mas Nada, só claro. complementando ainda, né? Nós, mães de autistas, falamos que autismo leve não é autismo fácil. Acho que a sociedade, quando ouve autismo leve, faz parecer que aquele indivíduo não tem demanda de inclusão escolar, não tem demanda de atendimento de saúde, não tem demanda de aprendizagem. Esse tema eu vou querer falar bastante, viu? Inclusão escolar. Para mim é de alta relevância. Pois é, então não confunda autismo leve com autismo fácil. Não, perfeito. Fábio, diga. Bom, só complementando aqui o que o senhor falou, achei muito importante, porque dentre as características que eu pude acompanhar na minha época estudante, tem como característica alguns essa coisa da inteligência substancial por determinados específicos assuntos, né, isolados como cálculo, matemática, arte, né? Mas por outro lado tem algumas dificuldades como compreensão, tem a ver com o sistema límbico, etc. Muito bem colocado. Fábio, no que tange as apresentações clínicas, né? Deixa eu ler aqui melhor. No que tange as apresentações clínicas, sabemos que trata-se de um quadro que pode ser bem variável a nível de sintomas, né? Uhum. Quais deles, do ponto de vista de uma mãe que acompanhou o filho, que teve seu diagnóstico bem cedo, acho que você me falou em torno de 1 ano e 9 meses, não sei. Uhum. Você considera importante, ou quanto importante, divulgarmos para os pais, para que os pais estejam atentos no sentido da identificação precoce e, consequentemente, a abordagem? É o acolhimento também que seja ele precoce? Sem dúvida, Thiago. Eu vou falar numa linguagem muito clara, porque eu não sei, né, quantos ouvintes a gente está falando. A gente pode não estar falando só para a população médica, mas também para a sociedade de um modo geral, e eu costumo usar isso como um hábito. Se você é mãe, se você é pai, e você passou a observar algumas características que eu vou dizer aqui agora no seu filho, acenda uma lanterna ali, uma luzinha, e tente buscar, né, a gente sabe o quanto é difícil, a gente vai falar dessa questão social, busque um atendimento especializado, seja de um psiquiatra da infância, da adolescência, seja de um neuropediatra. É muito comum que crianças no TEA tenham um atraso significativo de fala, ou seja, uma criança que com 1 ano, 2 anos, não fala mamãe, não fala papai, não fala vovó, não dá tchau, não pede, usa a mão da mãe ou do pai como um instrumento, como uma ferramenta para pegar no biscoito, não gosta de areia, não gosta de grama, não tem uma seletividade alimentar grande, né? Então, só quer comer comida amarela, só quer comer comidas crocantes, biscoitos, etc. Não quer comer pastosos demais ou secos demais.
não ficam ali, não sustentam muito o olhar para a pessoa, não ouvem quando são chamados, parece que a criança aparentemente é surda, andam na pontinha dos pés, muitos têm esse hábito de andar na ponta dos pés, não usam os brinquedos com uma funcionalidade esperada. O que é que isso quer dizer? Que eu dei um carrinho para o menino ou para a menina e ele, ao invés de usar o carrinho para se locomover imitando um carro, né, de verdade, ele joga longe, ele vira o carrinho para cima e fica só vendo o movimento elíptico ali da roda, ele enfileira os carrinhos ou os outros objetos por cor, ele tem sempre um objeto de apego que às vezes é inusitado, o desodorante, o frasco de shampoo, um paninho, um brinquedo específico. Ele ou ela tem ainda questões sensoriais muito grandes, do tipo, não gosta de roupas espetando, reclama, chora, tem crises de birra. Gente, toda criança faz birra, mas a birra autista, ela é uma birra sem porquê aparente, né? E com uma extensão de tempo muito maior. Não é uma birra em que a criança se acalma logo, satisfazendo ali o que ela deseja, satisfazendo ali a sua vontade. Pelo contrário, é uma birra aparente, não gosta de locais cheios, leva as mãos ao ouvido, né, quando está em uma situação de muito barulho, chora em situações com muitas pessoas, fica agitada, evita aniversário, não gosta de balões. E olhe quantas coisas eu citei aqui como exemplo. Elas não irão necessariamente aparecer todas juntas. Elas podem aparecer individualmente ou em conjunto. Por que eu estou falando isso? Porque ainda é muito comum a gente nos deparar com médicos, né? E Vinícius sabe muito bem disso, porque esse é um tema que a gente conversa bastante, que a criança aparece no consultório e ela tem uma fala funcional, né? E diz, não, ele não é autista. Se ele fala, ele não é autista. Ela não é autista. Ou então aparece uma criança que olha nos olhos, que tem uma boa sustentação de olhar, e fala, não, ele não é autista porque ele está sustentando o olhar. Não é a exceção que tira do diagnóstico. Muito pelo contrário. A exceção, às vezes, vai confirmar o diagnóstico. Porque não é porque ele não olha no olhar que ele vai deixar de ser autista. Ele olha nos olhos que ele vai deixar de ser autista. Muitos autistas, especialmente as meninas, desenvolvem muito cedo a habilidade de imitação comportamental. Então, em meninas, esse diagnóstico muitas vezes passa desapercebido a vida inteira. Não estou falando só de criança e adolescência, não estou falando de idade adulta. Mulheres em idade adulta que estão sem o diagnóstico até hoje, ou que só vão receber o diagnóstico lá por os 30, 40 anos da vida. Então, se essa criança apresenta essas características, isolada ou conjuntamente, é importante que a mãe, né, ou o pai, ou o cuidador, acenda ali aquela luz amarela e diga, não, tem algo de diferente com o meu filho, com a pessoa que está sob os meus cuidados, e procure, de fato, um atendimento especializado, seja em neuropediatria, seja em psiquiatria infantil. É importante falar também que no SUS, no Sistema Único de Saúde, já há alguns anos, foi aprovado um formulário chamado MChat, que deve ser utilizado como triagem de crianças até 18 meses para detecção precoce do autismo. Gente, quanto mais cedo o autismo é identificado e iniciadas as intervenções, melhor para aquele indivíduo. Você vai curá-lo? Não. Ele vai sair do espectro? Não, né? Mas ele pode, ou ela pode estar tendo ali um divisor de águas para uma vida mais independente e funcional. A gente está falando de independência e funcionalidade que também vai variar. Eu posso ter uma pessoa plenamente funcional e plenamente independente, mas também posso ter uma pessoa que ainda vai ter algum nível de dependência, mas que consiga ir no banheiro sozinha, que consiga escovar os dentes sozinha, que consiga fazer a sua higiene pessoal sozinha. E tudo isso só é mais facilmente alcançado com a intervenção precoce. Perfeito, perfeito, Fábio. Só para complementar que realmente o MChat
ele vem, né, como o Ministério da Saúde preconiza que você faça em crianças de 18 a 36 meses, né, como um rastreamento, ou seja, são 23 questões que você tem que ter pelo menos 4 pontos críticos, o que determina um rastreamento para você encaminhar para um especialista. Mas Fábio é perfeita, você vê que ela sabe das coisas, ela parece um profissional de saúde porque ela sabe bem. Sabe melhor que mais que 99% dos médicos por aí. É a minha opinião que eu tô tendo aqui. Inclusive esse MChat, bom, ela me passou o material e eu comparei com algumas literaturas que eu costumo acessar. E aí lá vem o povo me mandando também os materiais aí. MChat mesmo me passaram com uma ferramenta diagnóstica. Falei, é ferramenta de rastreamento. Exato. Quem te deu material? Fabiane Borges. Brincadeira, só chamando a atenção para todos vocês da importância da gente buscar, né doutor, né Fábio? A referência bibliográfica, de onde a gente busca, que garanto a vocês, podem colocar no Google que vocês vão ver MChat como ferramenta diagnóstica e não é ferramenta de rastreamento. Vou passar a palavra agora aqui para meu colega de bancada, o Gabriel da comunidade, para fazer suas perguntas. Bom, fazendo uma pergunta aqui, né? Eu sou aluno de escola pública, estudo, sei das dificuldades que nós estudantes passamos, né? Na escola. E eu quero fazer uma pergunta, né? A senhora acha que de fato as escolas estão preparadas para trabalharem com os alunos que possuem o TEA? Gabi, eu gostaria muito de dizer que sim, mas infelizmente a resposta é não. Eu brinco, inclusive, na Altimais, uma brincadeira até meio triste, mas verdadeira, de que não existe escola no Brasil inclusiva, existe escola ilusiva. Ela ilude os pais de que faz a inclusão, né? E os pais se iludem de que eles têm um filho ali sendo incluído. O que há, e muitas mães me perguntam, né? Qual é a melhor escola inclusiva em Salvador? Qual é a melhor escola inclusiva da rede pública, da rede municipal, da rede particular que eu posso colocar meu filho? E a resposta é sempre a escola que lhe ouvir. Porque saiba você, mãe ou cuidador, ou pai, que você vai ter que estar lá todos os dias de todos os anos letivos desta pessoa ainda, né, em idade escolar, para explicar à escola quem é seu filho e para explicar seu filho para a escola, né? Inclusive, muitas mães acabam sendo a porta de entrada ali do tema, da introdução do tema TEA nas escolas. Muitas mães, e aí vai o recado para as mães de crianças que estudam em escolas municipais, participem do conselho de pais. Entrem nos conselhos de pais das escolas públicas, municipais e estaduais, porque é o olhar seu que vai permitir a melhoria daquela escola, daquela unidade escolar. Não ache que o Estado e o município vão lhe entregar de bandeja uma educação inclusiva, porque não vão. Muito menos a particular, tá? Meu filho estudou em escolas particulares, às quais eu devo e sou muito grata, né? Mas em ambas, tudo foi feito a partir de uma parceria entre nós, eu e o pai, e a escola. A gente leva material, a gente explica, Nanda, a gente pede reunião com os professores, por exemplo. E aqui eu vou deixar até uma observação importante, viu, Gabi? Já estou chamando Gabi de Gabi, viu? Já estou íntima aí de Gabriel, já quero conhecer Gabriel, já quero ir tomar uma cervejinha com ele, mas vamos lá. Gabi, para você ter uma ideia, o autismo ele é uma deficiência que tem um enfrentamento não linear. Ou seja, por exemplo, uma criança que é cadeirante, ela vai ter uma demanda única, que é a de acessibilidade. Rampa de acesso, banheiro de acesso, né, com acessibilidade para ela usar. O TEA não. O TEA, cada indivíduo vai ter uma manifestação única. Então, vai ter estudante que precisa de adaptação escolar, vai ter estudante que essa adaptação vai ser de conteúdo, alguns serão da forma, alguns precisarão de mediador ali dentro da sala de aula, com uma pegada mais de psicólogo para promover a interação social, porque essa é a área que ele tem mais dificuldade, né? E isso é muito difícil. Para você ter uma ideia, ano passado, na Prefeitura de Salvador, nós tivemos, do ano passado para cá, algumas famílias que ficaram sem acompanhante dentro da sala de aula para as pessoas com deficiência, né?
elas tiveram que ajuizar ações, inclusive, para terem ali, fazerem o direito do seu filho de ter um acompanhante especializado. Então, infelizmente, não, Gabi, essa não é uma realidade. A escola não está preparada para os nossos filhos. O mundo não está preparado, a sociedade não está preparada para os nossos filhos. Mas, Fábio, essa palavra agora, inclusive, por favor, um pouquinho de água, que agora eu vou precisar. De verdade mesmo. Tocamos num assunto que junta aí essa causa que a gente está defendendo. E aí, Gabi, se você quer, nosso professor. Essa mesa aí tá bonita, viu? Não tem petisco aqui para mim, vendo? não. Tá vendo? Perdi essa. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer assim, esse programa não tem compromisso com nada, nem com ninguém. Logicamente que eu tenho minhas próprias opiniões, assim como todos, de política. Mas a gente tem aqui uma causa, uma luta, uma defesa, tá? E aí eu tenho uma pergunta para você. Nessa pergunta a gente vai discorrer sobre o tema, porque o principal objetivo aqui desse programa é expor algumas questões, algumas situações e a luta de buscar soluções. Sim. Para mim isso está bem claro. Então assim, no que diz respeito à rede de educação municipal, sabemos que o grande desafio da mãe atípica é ter acesso à rede de educação municipal por falta dos auxiliadores de desenvolvimento infantil, ADI. Exato. Motivo pelo qual não consegue assegurar o direito à rede de educação. O que fazer nesses casos? Aciona o MP, Vara de Infância de Salvador ou Conselho Tutelar? Aqui vai falar agora o lado advogada, tá? Sem compromisso com nada, e nem é como vice-presidente da Comissão dos Direitos da Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo no Conselho Federal da OAB. Aqui quem está falando é Fabiane, advogada de outras mães no espectro. Você deve acionar isso tudo, dar queixa na delegacia, acionar o Ministério Público, acionar a Defensoria Pública se você não tiver condição de procurar um advogado, deve ir para a vara da criança e do adolescente, de defesa, né, dos direitos da criança e do adolescente, na DERCA, você deve procurar todas as autoridades. Por que você deve fazer isso? Porque isso gera dado. E política pública só se faz com estatística, e estatística só se faz com dado. Então, quanto mais queixa a gente tem, mais a gente expõe o problema e mais fica mais fácil de radiografar esse problema. Mas também faço a ressalva de que mesmo ajuizando ações nas varas de fazenda pública ou nas varas da criança e do adolescente contra os entes, né, Estado, município, União, para o fornecimento da ADI, que nem é o ideal, tá? Porque a Lei Berenice Piana fala em acompanhante terapêutico especializado, então tem que ser uma pessoa que atenda à demanda daquela criança. Se for uma demanda pedagógica, tem que ser um pedagogo, se for uma demanda psicológica, tem que ser um psicólogo, se for uma demanda de fisioterapia, tem que ser um fisioterapeuta. Isso na escola, é o que a Lei Berenice Piana fala. Mas, mesmo procurando todos esses recursos, buscando tudo isso, nós temos ainda um enfrentamento muito difícil. O município de Salvador, e eu também não tenho rabo preso com ninguém, posso falar isso tranquilamente, não fornece ADI suficiente. As mães choram, imploram, batem boca, vão para a mídia, vão para todos os canais de comunicação que vocês imaginarem. Ano passado elas foram deram várias entrevistas. Eu ajuizei uma ação para 9 mães da Altimais. 9 mães. Dessas 9, só 6 conseguiram a ADI. 3 crianças passaram um ano sem estudar, com liminar, com sentença, com tudo, e o município não cumpriu. Por quê? Porque o município não vai ser penalizado. O máximo que ele vai pagar é um dano moral, talvez aí de uns 10, 20 mil reais, que não paga a perda de um ano em casa. Essa mesma mãe que não tem onde levar o filho, porque não tem a escola, não tem a ADI, ela não sai para trabalhar. Ela não sai para ganhar o pão dela, para ela comer com aquele filho. Não sei se você sabe, Tiago, mas na pandemia a gente perdeu 6 mães de suicídio. Porque o estresse da mulher, o estresse da mãe de autista, é idêntico ao de um soldado no fronte de combate no Afeganistão. Isso não sou eu quem digo, não. Isso é um estudo da Universidade de Wisconsin, feito medindo o cortisol. Você é médico, você sabe que o cortisol é o hormônio do estresse. Mediu o cortisol de mães autistas e o cortisol de soldados no fronte de batalha.
E foram idênticos os níveis. Então, é essa mãe que não tem onde levar a criança para a escola, é essa mãe que não tem o ADI ali para conseguir levar, que muitas vezes acaba tendo que ficar com a criança na escola. Quando a diretora permite. Quando a diretora permite. Então, o problema do TEA é um problema crônico. O TEA é uma deficiência invisível. E olha para o meu filho e fala assim, mas ele nem tem cara de autista, como se autista tivesse cara. Ou olha para ele e vê ele andando, falando, e não entende por que a gente parou o carro numa vaga, né, especial, numa vaga para pessoas com deficiência. Quem vê meu filho numa escola regular, acha que ele não tem dificuldade nenhuma, que ele não tem nenhum enfrentamento, que ele não tem nenhuma demanda. E, na verdade, a complexidade de demandas é muito grande. A gente fala sempre que o autismo precisa ser descolado das demais deficiências, não porque ele seja melhor, diferente ou especial, mas porque ele tem demandas específicas que precisam ser enfrentadas. O Estado brasileiro, com melhor administração de políticas públicas para o autismo, hoje se chama Pará. É o único estado que tem NATEAs, Núcleo de Atendimento do Transtorno do Espectro Autista, criados pelo governo do estado, vinculados a unidades do SUS, porque o Pará, você sabe, né? Tem muita comunidade ribeirinha que às vezes leva 24 horas para a pessoa se deslocar para Santarém ou para Belém. Então, a política pública foi toda criada vinculando as unidades ao SUS para dar o atendimento a esses indivíduos, né, naquele estado. Lá tem CIPTE, a Bahia não tem CIPTE até agora, né? Mal conseguiu fazer algumas carteiras dentro da Associação dos Amigos do Autista. CIPTE, né, é a carteira de identificação da pessoa no transtorno do espectro autista. Eu tentei renovar o RG do meu filho, né, e tentei colocar que ele era autista no RG. E isso muito antes da Lei Mion, porque a Lei Brasileira de Inclusão já previa que as pessoas com deficiência colocassem a sua deficiência no registro geral. E eu não consegui fazer. Então, observe que são demandas de vários ângulos. Se a gente for pegar, para eu te falar, assim, o que é que a gente precisa de muita coisa, mas a gente precisa que o autismo seja visto como uma deficiência que perpassa todas as esferas do indivíduo. A esfera do ser, do ter, do trabalhar, do existir, do falar, do se comunicar, do interagir socialmente. E eu lhe digo mais, eu lhe peço até perdão por estar sendo tão dura, tão rígida, mas é porque isso me irrita profundamente. A burrice do Estado brasileiro, ela é tão grande que ela vê o autista como um incapaz. E ela não investe no tratamento do autista. E ela tem muito mais despesa no tratamento do autismo do que se ela diagnosticasse cedo, intervisse cedo e oferecesse condições de desenvolvimento não só para os autistas, mas como os cuidadores, para os pais, para as mães, para os cuidadores dessas pessoas. Porque são pessoas que são inviabilizadas no mercado por não terem com quem deixar essas crianças, sabe? O indivíduo autista adulto, ele tem no mundo inteiro hoje um mercado de trabalho com portas abertas para ele, por causa do seu perfeccionismo, por causa da sua fixação por rotina, por métodos, né? Hoje, no mundo inteiro, toda a área de tecnologia busca pessoas com autismo para que venham para o trabalho. No Brasil não tem uma única política pública de emprego para pessoa autista. Então, é uma burrice sem tamanho. Sem tamanho. Se gasta muito mais, não se tem residência assistida, Tiago. Esses meninos e essas meninas, eles não fazem 18 anos e passam por um portal mágico e deixam de ser autista, não. Eles continuam sendo autistas. Eu, inclusive, sou casada com um. Eu brinco que eu levei Nando para o diagnóstico, paguei um, levei dois, né? O pai veio de brinde. Eles não vão deixar de ser autistas aos 18 anos. E muitos deles não vão ter condição, como meu marido, de fazer um concurso público, de passar, de trabalhar, de exercer a vida financeira dele. Muitos precisarão de residência assistida. Me diga um lugar em Salvador que tem residência assistida para pessoas com deficiência. Nem um. Mas isso vai mudar.
isso vai mudar e é a parte. Desculpe te interromper, mas eu sei que vai te deixar feliz, porque me deixou muito feliz. E assim, como eu te falei, não tenho compromisso com ninguém, mas quando eu vejo um trabalho bem feito e bem reconhecido, eu não sou também doido de tá fazendo um compromisso aqui. Claro. Sem ter plena confiança em quem eu tô falando. Ontem, de noite, do nada, conversando, que de vez em quando a gente troca ideias, debates sobre saúde. Recebi uma mensagem da nossa secretária de saúde do estado, e aí eu faço compromisso aqui olhando para a câmera. Secretária Roberta Santana estava me falando que essa semana ela levou uma proposta do nosso governador Jerônimo Rodrigues, um projeto todo estruturado sobre o autismo, levando em consideração vários fatores, tudo que precisava ser modificado. O governador Jerônimo Rodrigues tem um carinho enorme pela causa, tanto tem que mesmo um projeto todo estruturado, ele solicitou alguns ajustes. A secretária Roberta foi para Belo Horizonte, onde conheceu uma pediatra especializada no TEA, e a convidou para vir a Salvador, justamente para participar de um grupo de trabalho e ajudar a fazer esses tais ajustes, para o projeto sair muito bem consolidado e fazer o que o município, me perdoe, não faz. Se olhar um pouquinho o Instagram do município, tá tudo lindo, tá tudo perfeito. E a gente olha isso aí lá dessa manhã que eu quero fazer um compromisso com você, Fábio. Vamos fazer um documento onde a gente consegue relatar tudo o que está acontecendo de errado. E eu vou levar na mão de Roberta para que ela leve nesse grupo de trabalho e possa ajudá-la a compor esse projeto, porque nos próximos dias esse projeto será lançado. Eu acredito que no máximo 2 semanas. Eu vou além, viu, Thiago? Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho rabo preso com ninguém. A Altimais é um movimento apartidário, então qualquer pessoa pública, politicamente exposta, que queira ouvir nossas mães, que queira nos dar a mão, vai ser sempre muito bem-vindo, independente de ideologia, independente de partido, independente de qualquer coisa, porque nós temos um compromisso de ser apartidários. Mas te digo e me ofereço aqui, se a secretária, se a coordenadora, se o próprio governador quiser que eu participe do grupo de trabalho e dê as contribuições, eu farei com todo o prazer. Eu tenho certeza que eles vão adorar a sua presença. Inclusive porque eu processei o centro de referência do TEA, não tenho nenhuma vergonha, o processo é público, não posso mentir, porque nós temos aqui na Bahia um único centro de referência do autismo, que é ali no Campo Grande, na antiga Escola de Puericultura. E nesse centro, nós temos hoje um serviço sendo explorado, né, por profissional que deu relatório de autismo a uma criança na rede particular e, dentro do centro de referência, desfez esse diagnóstico e tirou o menino benefícios envolvidos, né? Deve ser. Benefício para a família. Que tipo de atendimento, que tipo de centro é esse que você desdiz o diagnóstico? Gente, a gente luta para conseguir um diagnóstico. Uma mãe dessa não tem dinheiro para estar pagando consulta, não. E quando eu falo, Fábio, assim, ó, eu não posso dizer que eu sou... na fila, velho, fila. Eu não posso dizer assim, eu não posso dizer que eu sou apartidário, mas assim, quando eu encontro uma porta-voz do governo, onde eu vejo um trabalho sério, competente, e me dá abertura... Porque assim, eu vejo na política uma grande ferramenta de transformação social. Tem que cair pra dentro. E aí quando a secretária Roberta, eu vejo ela uma pessoa compromissada. Quando eu vejo um governador que eu não conhecia e vejo fazendo um trabalho sério. E abre as portas em algumas ocasiões para que a gente leve pauta, que a gente leve pleitos, que a coisa ande. E quando eu vejo tudo que a senhora me relatou agora aí, que o município não tá fazendo o mínimo por essa causa tão nobre. E quando eu vejo que há 15 dias, por exemplo, não tô aqui fazendo nada de autoimagem, autopromoção. Nada. Mas há 15 dias eu procurei um tema dentro da área de saúde, porque aqui eu quero abordar a área de saúde e a área social. E aí depois, 3, 4 dias, eu tô vendo todo mundo lançando aí na Câmara Municipal. Não sei o que, cast, tudo de autismo. Deus ajude que ele esteja o coração limpo pra falar de verdade sobre o autismo e lutar por isso. Deus ajude de coração, tô falando isso pra você. Que não esteja se aproveitando disso pra angariar coisa. Mas voltando àquilo ali. Então, recebi essa mensagem ontem. Nos próximos dias, isso vai ser lançado, esse projeto vai ser lançado.
Jerônimo solicitou pequenos ajustes na proposta. Eu vou levar o seu nome, já que você me deu essa permissão, para a secretária Roberta. Vamos juntos construir isso. E isso é do interesse de 500 mães que eu tenho na minha comunidade, Thiago. Isso não é do meu interesse, não. Meu filho, graças a Deus, é o puro suco do privilégio. Mas eu não vivo em função do autismo. Eu não ganho dinheiro com autismo. Eu não sou candidata a nada. Estamos agora, olha, na estreia do programa. Estamos com 100 pessoas assistindo ao vivo nossa live. Estou muito feliz. Logo quando a gente falou dessa luta da causa. Tenha certeza. Vinícius sabe disso. Vinícius conhece meu compromisso. Vinícius e eu estamos em hospitais particulares pedindo ajuda. A gente está em palestra gratuita. A Ultimais não cobra 1 centavo pelos eventos que faz, de ninguém. Eu chamo mesmo, eu mando WhatsApp para meus amigos, meus clientes, e digo assim, ó, pelo amor de Deus, venha dar uma palestra aqui, falo para os ex-terapeutas de Nando, ou, por favor, me dê 30 minutos da sua hora, me dê 1 hora aí para falar de autismo, porque tem mãe que não tem acesso à informação. Uma mãe que entra hoje na Ultimais, ela é recebida com um catatal de informação, porque eu só posso dizer a ela, olha, o Estado não vai lhe dar nada. Se informe, se empodere, porque seu filho está precisando mais de você do que você mesmo. Não, iria dar, vai começar a dar. Se você me diz que isso é uma pauta, que isso tem abertura, pois eu sento com quem quiser sentar. Eu lhe dou o meu nome, o meu compromisso de que eu vou achar tempo para trabalhar em favor dessas pessoas. Seu currículo é relevante, não esqueça que você foi lá em Coimbra, você acha que eu não sei não, é? Eu não falei aqui para não... E você foi para Harvard também. Não foi não? Ou tô mentindo? Não fui para Harvard. Falar porque eu não fui para lá, então vamos ficar perto, né? Próximo. Mas isso é do meu ganha-pão. Eu queria mandar um abraço especial aí agora para quem entrou na live um pouco tarde, mas entrou. Lúcio, um grande beijo. Você mora no meu coração. Obrigado. Ele é uma das pessoas que me ajuda a lutar por políticas e ter acesso às pessoas que estão me ajudando a conseguir, por exemplo, esse contato que eu consegui com a Roberta e esse diálogo. E você me deu essa abertura. Tava doido para te convidar. Repito, lhe dou. Tiago, meu interesse é... Se você disser assim, eu vou lhe dar um CREA, vou lhe dar um CREA, vou lhe dar um CRAS, vou lhe dar um CRES, vou lhe dar um posto de saúde, com um psiquiatra, com um terapeuta, com alguém para reproduzir. Você sabe qual é meu sonho, Tiago? É traduzir o CST, o Caris Giver, que é um treinamento parental da OMS, que ele é todo em inglês, e botar no SUS disponível para qualquer pai, para qualquer mãe, para qualquer professor, para qualquer médico, para qualquer enfermeiro, qualquer técnico de enfermagem, fazer o treinamento e sair certificado pela OMS como uma pessoa apta a lidar com uma pessoa no TEA. Esse é um dos meus sonhos. Sonho tá no gene, tá no gene, você é irmã de Gal. Minha irmã assistente social, verdade. Uma profissão que eu aprendi a amar e valorizar, e ela faz por amor. Ela faz. Como você também. Ela faz. A gente não pede nada. Beijo, Gal. Você tá aí fora do estúdio, mas eu tô de olho. Beijo, Gal. Obrigada, viu? Eu também tenho que agradecer a ela. Meu companheiro de bancada, quer colocar alguma coisa? O assunto ficou tenso aqui, município e estado, mas eu fiquei feliz. Eu prefiro ficar de fora, é só acompanhando, deixar os grandes aí opinar, falar. Você é grandão também, rapaz, que é isso? Você tá na comunidade, Gabi, você tem que falar assim, bota a boca nesse trombone. Sim, com certeza. Uma pergunta que eu ia te fazer, eu tenho duas para lhe fazer, entre outras. Você falou aí em relação, né, políticos, e o que eu ia te perguntar e vou te perguntar, o que é que os deputados estaduais, deputados federais, até mesmo o próprio governador, eles podem fazer para ajudar vocês, mães, pais, que possuem, né, tem alguém da família, tem filho, tem irmão, porque a gente sabe assim, que tem pessoas da família que tem um membro que possui, né, o TA e não identifica. Então, o que é que os deputados federais, estaduais, governadores podem fazer para ajudar vocês, né? Qual a necessidade de momento, assim, que vocês precisam? Porque o que eu vejo é a falta... Me desculpe como eu vou dizer, mas eu vejo uma falta de desvalorização. A falta de valorização, né, ela é algo que é muito grave e muito séria. No âmbito de políticas públicas federais, uma pauta que os deputados e senadores poderiam trazer para nós é o aumento do BPC,
do benefício da prestação continuada. Não só o aumento da renda do BPC, enquanto benefício para a pessoa que recebe, mas também o aumento da cota da renda per capita para a pessoa ter ali o benefício do BPC. Hoje, essa renda per capita é de R$250, quer dizer, numa família com 4 pessoas, com uma renda por cabeça, né, de R$250, significa que aquela família toda ganha R$1.000 para ter o BPC. É muito pouco. A renda per capita ou por habitação no BPC, ela deveria ser de, no máximo, no mínimo, 3 salários mínimos, que é muito pouco e se gasta muito no tratamento do TEA. Né? No âmbito federal também ainda, lei federal que deixe de exigir a revalidação dos atestados, relatórios médicos do autista. É um absurdo as mães estarem indo para o SUS, vira e mexe, ou mesmo para os médicos particulares, para tentar validar atestado, porque já passou de 60 dias, de 30 dias. Gente, 60 dias você leva só para marcar uma consulta no SUS. Né? Outra coisa importantíssima, no âmbito federal, o acesso aos direitos. As pessoas ainda têm que provar que TEA nível 1 é pessoa com deficiência, e muitas vezes a gente tem, até no próprio BPC, né, os peritos do INSS dizendo que TEA nível 1 não tem direito ao BPC, né? Não é autismo. Então, isso é terrível. A gente também pode fazer, e precisa muito, de política pública de renda mínima para as mães das pessoas com deficiência, para a mãe e para o pai. Não só o BPC para aquele indivíduo no TEA, mas muitas mães largam seus empregos para cuidar daquela criança com deficiência. Muitas mães, elas deixam o mercado de trabalho só para cuidar daquela pessoa. Por que não ter um benefício, né, uma renda mínima para essas mães? Isso poderia ser feito tanto a nível estadual quanto a nível federal. O custo disso, gente, as pessoas não devem pensar, mas isso vai significar uma folha, um custo X na folha. Mas a longo prazo, a médio prazo, a gente pode estar falando aí de uma redução de custo em saúde e na própria educação. Porque aquela mãe com renda, aquela mãe assistida, ela consegue também ajudar na intervenção daquela pessoa com deficiência. Isso faz com que aquela pessoa com deficiência tenha ganhos, ganhe independência, ganhe funcionalidade, ganhe ali, né, uma melhor qualidade de vida. Então, projeto é o que não falta. Se me der aí 3 dias, 3 noites, eu escrevo um bocado de projeto. Agora, falta a gente com coragem para submeter submeter essa pauta e tomar isso como luta pessoal. Bom, ouvir Fabiane falar dá vontade de ficar assistindo aqui o tempo todo. Mas tem uma... Bom, eu queria mandar um beijo especial para Ana Cecília e João Vinícius, seu pai. Quando ele chegou aqui, quando eu vi esse correntão de ouro, eu fiquei meio assustado. Mas minha sensibilidade e intuição, segundo o mapa astral, que eu tive que fazer, depois eu explico por quê. Enfim, diz que eu tenho essa sensibilidade, minha intuição. Você é uma pessoa, né, muito carismática, muito atencioso, e muito obrigado por estar aqui. Tá acabando não, gente, ainda tem aí uns 25 minutos. Mas, então assim, um beijo na Cecília e João Vinícius. Seu pai é um cara que, pra mim, já é meu amigo. Beijo, papai. Eu gostei dele demais, de verdade, obrigado. Obrigado. Tem uma pergunta, agora vamos... um quadro que a gente sempre... Viu, Gabi? Se você aprovava, logicamente, você é meu colega de bancada. Certo. Momento mitos e verdades, né? Eu trouxe 3. E aí, nosso doutor Vinícius Pedreira, já falei que ele foi para Harvard e tudo, então é uma pessoa de alta relevância, vai poder nos falar. Número 1, pessoas com TEA não olham nos olhos, mito ou verdade? Mito, né? Isso daí é o que a gente chama de ausência de olhar conjugado, né? Esse olhar conjugado é uma reciprocidade que você tem de diálogo. Então, como o Fábio falou inicialmente, algumas pessoas, como as meninas, elas têm um repertório de imitação que consegue, né, contemplar esse tipo de situação. Mas mesmo assim, isso não é um olhar conjugado, só que ela olha no olho, né? Então, dá a entender de que a pessoa... assim, não vai ser autista porque ela tá olhando no olho. Mas isso é um mito, porque essa ausência de olhar conjugado é uma outra forma que a gente tem de avaliar. 2, meu colega de bancada, leia, por gentileza.
Deixa eu ler. Toda pessoa com TEA tem inteligência acima da média, mito ou verdade? Mito, né? Aí nós temos Você falou aí... bonito, cara. Você vai ler a próxima. Nós temos aí uma condição que, assim, apesar de ser correlato, não é critério diagnóstico inteligência. Então, a gente vai observar autistas, né, TEA, que tem inteligência abaixo da média, com déficit cognitivo, déficit de inteligência, muitas das vezes até metade dos casos, que tem inteligência preservada, né, e que tem inteligência acima da média com alta funcionalidade. Então, não dá pra gente achar que toda criança TEA, ela é com alta inteligência. Somente meninos têm um TEA, mito ou verdade? Outro mito, né? E Fábio também já explicou no início, porque a menina começa a ter uma contemplação. A menina é tida, às vezes, até como culturalmente mais quieta, mais tímida. Então, muitas vezes, aquela inabilidade social, aquela dificuldade de socialização vai ser tida como uma pessoa que não quer socializar. Quando acaba sendo mascarado, né, um quadro ali dentro do espectro. Então, a gente tem uma prevalência de 4:1 para o menino, porque às vezes o menino já vem com uma hiperatividade que chama atenção por, de certa forma, ser estabanado, lidar com alguma situação que vai causar um prejuízo. E a menina, ela é mais contida. Então, culturalmente, isso é mascarado, mas é mito. Certo. Eu vou ingressar, né, na sua resposta e vou te fazer uma pergunta. Porque muitas das pessoas, por que muitas pessoas têm um diagnóstico tardio do TEA? Exatamente. Só um segundo. Me permita, por gentileza. Claro. Enquanto nosso doutor Vinícius responde, por gentileza, eu queria abrir, já que a gente tem mais 20 minutos de live para estar encerrando, abrir aí para nossos telespectadores e muito obrigado pela audiência maravilhosa. Momento de estreia, momento de... vou aproveitar e dizer que eu tô bem confortável. Acho que vocês fizeram isso valer. Você tá sendo muito abrir para vocês fazerem perguntas e a gente vai estar selecionando e aí vamos estar respondendo. Por favor, desculpa te interromper. É isso, a pergunta dele era por que alguns têm esse diagnóstico tardio. Infelizmente, né, assim, primeiro pela dificuldade de acesso, né, segundo, informação, né, e terceiro que às vezes o paciente autista, ele tem uma adaptação que leva a duras penas de uma exaustiva tentativa de contemplação social, que ele mascara muita coisa. Então, às vezes com a inteligência preservada ou com uma alta funcionalidade, leva, por exemplo, Anthony Hopkins chegar com 77 anos de idade para ser diagnosticado, né? Então, assim, a gente vê esses tipos de pessoas que é aquilo que a gente fala desde o início sobre o diagnóstico precoce em pacientes que muitas vezes já está claro, enquanto outros com inteligência preservada ou acima da média, a alta funcionalidade mascara, né? E é como se o autismo leve não tivesse disfunção quando acaba tendo algum tipo de situação. Então, infelizmente, a gente tem aí por falta de acesso, por falta de informação e muitas vezes por mascaramento. Então, por isso que às vezes a gente tem um diagnóstico tardio prejudicando as coisas, né? Pronto. Quais são os sinais mais evidentes que levam a identificar aquela pessoa com TEA? Pronto. E Fábio também foi categórica nisso, né? Ou seja, ela trouxe tanto alguns aspectos comportamentais do critério B, que pode ser desde interesses restritos, alguma coisa relacionada à sensorialidade, que pode ser texturas, né? Pode ser questões audiovisuais de muita sensibilidade, né? De incômodo, né? Às vezes, muitas vezes chama atenção se a criança não gosta de bola de aniversário, se a criança tem problemas com a etiqueta da camisa porque está incomodando na roupa, né? Se a criança não gosta de utilizar determinados tipos de roupa porque isso incomoda, se não gosta de pisar o pé na areia, né, de uma forma adequada, ou sempre chora, né? Sempre tem algum tipo de situação de desconforto, ou às vezes, né, o que a gente vê, a habilidade social. E o que vem a ser essa habilidade social? É muito comum, às vezes, a gente vê mães falando assim: meu filho socializa e muito bem, ele tem uma socialização e interage com todo mundo. A gente percebe a negação que ela tá naquele momento, a gente percebe como tá difícil para ela e a gente parte para uma outra pergunta. Tá bom, mas essa socialização, você percebe que ele tem dificuldade em manter a amizade ou é sempre como ele quer e não cede aos coleguinhas à vez?
realmente ele tem uma certa teimosia, ele só quer a brincadeira como ele quer. Eu falo, pronto, é dessa habilidade que eu tô falando. Não é a interação, porque tem muita gente aí, como o Fábio falou, que às vezes olha e fala, peraí, tá interagindo, tá falando, isso daí não é autismo. Eu falo, desde quando? Onde foi que você aprendeu que autismo é ausência de interação, né? É a qualidade dessa interação, o que a gente percebe sobre o sustentar. Então, percebam as crianças que têm uma dificuldade de reciprocidade, uma inflexibilidade, se é uma criança muito teimosa, que apresenta algum tipo de risco, porque muitas vezes eles não têm noção de risco, então expõe a perigo, anda no meio da rua, mesmo você dizendo que vai passar carro, mas ele quer andar no meio da rua, algum tipo de especificidade ou de um quadro que parece uma pessoa teimosa, quando na verdade é uma pessoa... Ô, Vini, Diga, eu queria só colocar uma observação em relação à fama do autista super inteligente, né? Que a gente falou agora de superdotação, mas eu acho importante a gente falar que muitos autistas têm o que a gente chama de hiperfoco. Então, ele escolhe um tema, ele não conversa sobre muitas coisas. Por exemplo, é normal que um menino ali de 4, 5 anos goste de conversar sobre futebol. E aí vai saber se o Bahia ganhou, se não ganhou, né? Mas aí o autista, ele vai saber que o Bahia, da campeão de 1988, tinha uma seleção assim, assim, assado. Os componentes todos eram esse. Que o jogo durou tanto. Ele vai descer em níveis de informação e minuciosidade, exatamente. Muito minucioso. Então parece que ele é hiperinteligente, mas na verdade é o hiperfoco. Aquilo é o assunto que é só do interesse dele, e ele vai ter muita dificuldade para conversar sobre outros assuntos que não sejam daquele interesse específico dele. Então há esse mito aí da superinteligência também. Pronto. Vamos tentar aqui. A gente tem 10 minutos para fazer um milagre, mas a gente consegue. Nós somos um time de guerreiros. Primeiro, uma notícia maravilhosa aqui. Eu perturbei a vida de um patrocinador e tem uma notícia boa, Fábio. Ele tocou o coração dele e ele tá doando. Você falou de 6 ou 7 mães, né? Que, enfim, não sei a quantidade, mas ele falou que essas mães, ele vai doar 6 ou 7 aí, não sei a quantidade. Foi 6 ou 7? 6, eu falei 6 mães. 6 cestas básicas completas. Você pode oferecer. Eu te passo depois o local. Legal. Muito obrigada. Vou Tocou falar lá o coração no grupo. dele, eu fiquei muito feliz. Então é um compromisso aí dele comigo. Tá certo. Rapaz, você quase que falando o nome cobra dele. Tô quase falando o nome dele aqui, mas, não, deixa mas ele é ele compromissado. Teve uma pergunta aqui muito interessante da Alcione Lima da Silva. Aí eu vou fazer a pergunta e, enfim, qualquer um de vocês que se sintam mais à vontade de falar, podem responder. Tem algum grau de autismo que não permite trabalhar? Tem alguns graus de autismo que essa pessoa poderá ter dificuldade em trabalhar, dependendo da atividade que for proposta para ela. Então, se você tem um autista não verbal que vai precisar interagir com o público, você vai ter que criar alguma forma dele se comunicar. Se você tem um autista nível 3 de suporte, que não é oralizado, mas que consegue separar biscoitos numa prateleira e arrumar por cor, ele tem uma atividade, por exemplo, no supermercado, que ele pode desenvolver. Então, isso é preciso de ser pensado com a condição que aquela pessoa está, né, com o cargo, o emprego, a função que está sendo oferecida a ela. Então, a gente precisaria de políticas públicas de mediação das vagas existentes com as pessoas autistas cadastradas para poder fazer essa viabilidade, essa conexão. Mas, a princípio, não tem. A gente precisaria só avaliar a habilidade de cada uma dessas pessoas e pode acontecer de pessoas que já estão no espectro há muito tempo, sem intervenção nenhuma, né, não tenham conseguido ganhar nenhuma habilidade em algum sentido, tenham mais dificuldade. Mas você tem autista que pinta, você tem autista com dom absoluto, você tem autista que faz escreve um livro maravilhoso. Que escreve livro maravilhoso, tirado do fundo do juízo dele, mas que escreve. Isso Perfeito. Vai depender muito de investimento naquela pessoa, naquele indivíduo. Né, Vinícius? Não sei se você concorda. Exatamente, Perfeita, a adaptação. Perfeita resposta. Pessoal, antes de mais nada, enfim, como toda e qualquer estreia,
tem os seus perrengues, tem os seus problemas. Essa live era pra estar sendo transmitida também no YouTube. Enfim. Tudo bem. Porém, amanhã ou depois a gente vai subir. Vai estar disponível no YouTube. E nas próximas, queria ser uma vez no mês, mas agora vai ser 15 dias. Uau. Batemos 100. Vamos nessa. Desafio foi aceito. Acho que a gente... Graça aqui também, meu amigo. Gabriel, na comunidade. Obrigado. De coração. Você me deixou mais tranquilo. É um excelente talento. E vamos juntos nessa caminhada. O desafio é grande. Mas vamos buscar aqui, ó. A gente expôs a questão. Vamos lutar por um objetivo em comum e vamos conseguir, cara. Vamos fazer de tudo para conseguir. Doutor Vinícius, muito obrigado por ter aceito, ser essa simpatia, por todo o conhecimento compartilhado. Ele é uma simpatia. Esse elevado nível, né, de conhecimento. Fábio, não tenho palavras para te agradecer. E se essa mãe a gente tá aqui. Ó, deixa eu só fazer uma ressalva a você. Não chame mais nenhuma mãe de guerreira. Fique aqui o compromisso. Não, eu tô aqui para obedecer as regras. Ah, porque quando a gente chama uma mãe de guerreira, a gente retira do Estado toda a responsabilidade dele com aquele indivíduo, com aquela mãe. E nós não somos guerreiras, nós estamos exaustas, assim, exaustas de lutar por tudo. Então, chame de mulher poderosa, de mulher bonita, de qualquer outra coisa. Não chame mãe de autista de guerreira, mas você não. É bonita, você é maravilhosa, você é tudo. E pra mim você é guerreira, eu não falei no sentido de... Eu sei. Jamais de deixar o Estado de lado, a gente vai cobrar o Estado junto. Eu sei. Que é isso? Você tem meu compromisso pessoal, você tem meu compromisso aqui na frente do seu público. Eu não devo nada a ninguém, devo a quem eu devo mesmo. Mas... Eu só devo a banco mesmo. Exato. O resto a gente não deve a mais ninguém. E sempre que você precisar desse tema, do autismo, eu sei que eu falo até por Vinícius, porque ele, tudo que eu chamo ele topa. Se for para esclarecer, ele topa, tá? A gente está aqui para esclarecer. Quanto mais informação de qualidade a gente leva, a gente pode fazer uma outra live só falando de pseudociência, de como o neguinho enrola as mães de autista, que você vai ter o maior sucesso também. Então, conte comigo aí na sua caminhada, no seu projeto de live, de podcast, que a gente está aqui para levar informação mesmo. Tá bom? Tá bom. Seu presente eu vou deixar para te entregar, eu vou mandar pro Gal, tá? Deixa eu ver aqui. Não precisava. O errado. Não aqui precisava. É uma lembrança pro senhor. Obrigado. Vou deixar as mensagens Você finais. nem gosta, né, Vini? A gente tem aí 1 minuto de mensagem final por cada um de nós. A começar por Fábio. 1 minuto, por favor. Eu tenho que respeitar esse tempo, porque senão cortam. Claro. Depois 1 minuto do nosso convidado. Depois você. Eu encerro o programa. Vamos nessa. Palavras finais, querida Fábio. Obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que presenciou, Vinícius, que é um parceiraço, a você, Thiago, a Gabriel também, toda a equipe do estúdio aí que fez essa live acontecer. Convido todo mundo a conhecer a Altimais, um canal no Instagram que leva informação científica de qualidade, combate pseudociência, que faz o acolhimento de mães. Qual é o arroba, Fábio? @Altimais, AUTI mais, MAIS. Beleza? Beijo, gente. Maravilha. Alô, Fábio. Bem, também agradecer a Thiago, agradecer ao Gabriel, agradecer a todos vocês, a todo mundo que está aqui, pela oportunidade de poder falar, de trazer, né, essas informações, que isso é muito importante. A gente carece ainda de apoio, de suporte para que o município seja assistido, que a Bahia, né, o Brasil como um todo. E agradecer também a todos que puderam nos assistir, que ouviram. E mandar um forte beijo para meus filhos, Ana Cecília, João Vinícius, a minha esposa, Ana Carla, né, a toda a minha família, a minha avó, né, que está na UTI hoje, ela está se recuperando e saindo, né, um forte abraço, minha avó, e é isso daí, o que precisar, podem contar. Obrigado mesmo, viu? Bom, aqui ficam os meus agradecimentos finais, agradeço a todos os envolvidos que fizeram esse podcast acontecer. Agradeço pelo convite imenso, né? Por me convidar, por querer que eu esteja aqui ao seu lado, apresentando, não só hoje como outros, né? E muito obrigado, agradeço a todos que acompanharam e seguem acompanhando até agora. Convido vocês para acompanharem o Gabriel na comunidade através do YouTube, através do Instagram. E é isso aí, tá certo?
Valeu, brigadão. Eu que agradeço, Gabi. Queria fazer também um agradecimento a todo mundo, toda essa equipe maravilhosa. Vocês não podem ver, mas devem ter aqui umas 15 ou 16 pessoas por trás desse estúdio. Cada um contribuindo com um abraço, com a oração que a gente fez ali atrás. E é com essa energia que a gente iniciou, que a gente termina, que eu quero transmitir para sua avó que tá na UTI toda a força, toda a positividade, que ela se recupere. Eu tô muito feliz com esse início de programa. Começo a acreditar que pode dar certo. Já deu. Desafios na vida são feitos pra gente superar. E é isso. Vamos atrás do nosso propósito. Muito obrigado a vocês que assistiram. Todas as perguntas aqui que vocês colocaram não deu tempo pra gente estar respondendo. Porém, a gente vai estar respondendo em sequência aqui nos próximos dias. Não vamos deixar nenhuma sem responder. Tá? Muito obrigado pela audiência. Eu acho que eu nunca fiz uma live com 100 pessoas ao mesmo tempo. Uma audiência maravilhosa que a gente teve. Uma conversa muito bacana. Obrigado. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau.